Obrigado, Senhor, graças te damos. Todos os louvores que nós entoamos foi para a glória do teu nome. E nós pedimos que o Senhor receba por tua misericórdia cada um deles. E agora, Senhor, que vamos abrir a tua palavra, nós suplicamos a direção e a iluminação do Espírito Santo. Só o Senhor é que pode fazer um milagre poderoso de transformar o ensino da tua palavra em caráter cristão. E nós pedimos que isso ocorra, que o Senhor retire de nós as limitações, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos conecte verdadeiramente a Jesus Cristo e que por meio dele, Senhor, nós recebamos o recurso espiritual para nutrir a nossa alma. Nós suplicamos esse milagre no nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, capítulo 4, vamos de imediato abrir a Sagrada Escritura. Tiago, capítulo 4. Nós vamos meditar hoje do verso 13 ao verso 17. Nós falamos, irmãos, que Tiago, o autor dessa carta, ele foi meio-irmão do Senhor Jesus Cristo e pastor da cidade de Jerusalém. Então, quando você lê aqueles primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, que fala daquela explosão de conversões na cidade de Jerusalém, chegando ao número de 5.000 pessoas, você deve imaginar Tiago, o irmão do Senhor Jesus, como sendo o pastor daquela comunidade. Mas quando nós chegamos ali, Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, nós temos uma perseguição muito severa que fez com que a igreja se dispersasse, ficando apenas os apóstolos na cidade de Jerusalém. Então Tiago escreveu essa epístola para esses cristãos judeus que haviam se dispersado de Jerusalém. Alguns ficaram muito bem do ponto de vista socioeconômico, como nós vamos ver hoje. Outros passaram por muitas necessidades, conforme já mencionamos em capítulos anteriores. Então essa epístola aqui, ela é um dos primeiros documentos da fé cristã, ao lado de Gálatas, que temos considerado nas noites. E aqui nesse parágrafo em específico, Tiago vai se dirigir a comerciantes cristãos judeus. Esses homens estavam sendo bem-sucedidos nos seus negócios, mas eles estavam fazendo o planejamento da vida deles sem levar Deus em conta. Então Tiago vai trazer uma forte advertência para essas pessoas que viviam como se Deus não existisse, planejando a sua vida sem levar em conta a vontade do Senhor. E esse texto vai trazer para nós precisamente essa mensagem, de que é fundamental, ao fazer planos para a vida presente, para a vida futura, levar em conta a vontade do Senhor e o que acontece quando nós não fazemos isso. Então vamos ler o texto e com fé, tentando compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. Então estou lendo Tiago capítulo 4, versículo 13. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, nós temos aqui alguns ensinos que Tiago apresenta, como eu disse para vocês, para aqueles cristãos judeus que eram comerciantes e estavam planejando a sua vida sem levar Deus em conta. Então eu separei esses ensinos e eu vou compartilhar com os irmãos à medida que nós fomos lendo os versículos. O primeiro deles é esse. Tiago basicamente se dirige àqueles comerciantes judeus cristãos e diz: vocês não conhecem a vontade de Deus. Essa informação a gente vai encontrar no verso 13 e 14. E infelizmente, meus irmãos, há pessoas que são assim.
Há pessoas em que o conhecer e o obedecer à vontade de Deus simplesmente não fazem parte da agenda da vida. Notem que no versículo 13, ele começa com um vocativo. O vocativo pode ser visto aí, a primeira palavrinha do verso 13, atendei vós. Então isso é um vocativo, é um convite, é um chamado ousado para ouvir algo a ser dito. Tiago aqui ele está utilizando quase que o mesmo padrão profético do Antigo Testamento. Então os profetas, quando iam se dirigir ao povo, eles chegavam num local central e levantavam a voz, assim diz o Senhor. E eles então traziam a mensagem de Deus. Tiago está usando um padrão parecido. Ele está utilizando o modo do profeta se levantar e dirigir a palavra de Deus ao povo. E veja que ele diz assim, atendei agora vós que dizeis. Esse dizeis, esse verbo aqui, ele é importante, porque mostra que isso não era uma atitude isolada. Se Tiago dissesse assim, atendei vós que disseram. Então poderia se pensar nisso que foi uma coisa que aconteceu uma vez só e não aconteceu mais. No entanto, quando Tiago diz, vocês que dizeis, Tiago está indicando que eles estavam falando aquilo a todo momento. Não era um pecado isolado, era um pecado repetido. Eles estavam constantemente repetindo aquela mesma ideia. E qual era o pecado? Tiago diz aqui, o pecado desses cristãos comerciantes é que eles viviam articulando planos para a vida sem levar em conta a vontade de Deus. E aqui, como eu disse para vocês, irmãos, tem a imagem do típico judeu. Vocês sabem que o judeu, ao longo da história, eles ficaram conhecidos como sendo comerciantes bem-sucedidos. E essa época aqui em que Tiago escreveu, era um momento assim de grande expansão do Império Romano, que a atividade comercial havia se fortalecido, os romanos investiram em estradas, segurança, rota marítima, eles investiram em leis para proteger o comércio, então essa sensação de segurança, oportunidade, mais aquela disposição em trabalhar, fez com que eles se tornassem pessoas, que esses irmãos se tornassem pessoas extremamente confiantes em si mesmas, ao ponto de escolher os dias. É isso que ele diz aqui, ó. Hoje ou amanhã. Então eles faziam as escolhas dos dias. Mais do que isso, eles determinavam o lugar. Tiago diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Isto é, eles escolhiam o lugar. Além disso, eles também estabeleciam um tempo. O texto diz, e lá passaremos um ano. O texto ainda diz que eles deliberavam os acontecimentos que ocorreriam nesse período de um ano. Ele diz aqui, e negociaremos e teremos lucros. Então aqui, irmãos, nós temos uma descrição do pecado deles. Mas numa leitura superficial, você poderia pensar, mas qual é o pecado aqui? Tiago está indicando que planejar a vida é pecado? Tiago está dizendo que a prudência, o planejamento não é uma virtude? Não, definitivamente Tiago não está falando disso. Aliás, é isso que se espera de uma pessoa de negócios. O problema, irmãos, aqui, não é tanto o que foi dito, mas é o que não foi dito. O problema é que em todo esse planejamento aqui, Deus não foi mencionado. Nós poderíamos dizer que Deus não foi considerado sequer no pensamento deles. Esse é o problema desses homens. O problema desses homens nós poderíamos chamar de ateísmo prático. Você sabia que existe um ateísmo prático? Que é aquele tipo de vida na qual você não leva Deus em conta. Você até acredita que Ele existe, mas você vive como se Ele não fosse presente. Como se ele não tivesse influência, como se ele não estabelecesse a sua vida. Há pessoas que são assim. Há pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas nunca incluem Deus nos seus planos. Essas pessoas vivem como donos do seu próprio destino, senhores do próprio futuro. Então é isso que está sendo questionado aqui. É um pecado, irmãos, de presunção. Como é que eles poderiam saber o que iria ocorrer no dia seguinte? Que garantias eles teriam de que chegariam a tal e tal cidade?
Quem asseguraria que eles poderiam ficar lá 1 ano e serem bem-sucedidos nos negócios e trazerem muito lucro para casa? Eles estavam planejando como se fossem onipresentes, onipotentes, oniscientes. Eles estavam planejando como se fossem pessoas invulneráveis. E isso, meus irmãos, é presunção. Isso é arrogância. Isso é soberba. Então esse é o pecado dessas pessoas. Não é o pecado da prudência. É o pecado da independência de Deus. É isso que eles estavam fazendo. E olha o que Tiago diz para esses irmãos. Só a primeira frase do verso 14. Ele declara assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não conhecem o dia seguinte? Vocês são ignorantes com respeito ao futuro? Vocês sabem muito a respeito da vontade de vocês, mas desconhecem completamente a vontade de Deus. Meus irmãos, querer fazer um plano exaustivo, precavido de todos os imprevistos, sem levar Deus em conta, é pura tolice. Porque a vida humana é complexa. Há forças, eventos, circunstâncias, pessoas, há muitos acontecimentos que estão fora do nosso controle. E pessoas que vivem desse modo, elas sofrem de 2 formas. Elas sofrem, em primeiro lugar, porque elas ignoram a vontade de Deus, conforme nós vimos aqui, mas elas sofrem também porque elas deixam de se beneficiar da vontade de Deus que poderia dirigi-las. Vocês sabem que essa é uma das grandes bênçãos da vida cristã. É você descansar em um Deus que controla cada processo desse universo, seja ele visível ou invisível. Você experimenta a paz quando você se entrega completamente à vontade de Deus, sabendo e sentindo que Ele dirige a sua vida. Mas não era o caso desses irmãos aqui. Eles estavam planejando a vida sem levar a vontade de Deus. Eles estavam pecando tanto por presunção quanto por tolice. Porque eles estavam ignorando a única pessoa que poderia dar sentido à história deles. Então essa é a primeira fala de Tiago para esses cristãos, judeus, comerciantes, que estavam vivendo a vida, planejando o futuro sem levar Deus em conta. Ele diz basicamente isso: vocês ignoram completamente a vontade de Deus. Segundo lugar, o que mais que Tiago diz? Tiago diz que eles eram frágeis. Nós vemos isso na segunda parte do verso 14. Olha aí a partir da segunda frase, ele diz assim: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então ele se dirige a esses irmãos e diz basicamente: vocês são como vapor. Vocês são como fumaça. Sabe aquele hálito em dias frios? Sobe, de repente, desaparece. Nós somos vulneráveis, irmãos. Uma doença, um tropeção, um assalto, um acidente, pode mudar tudo na nossa vida, do dia para a noite. Olha, por exemplo, os nossos irmãos que vivem na Ucrânia hoje. Imagina você pegar o seu cartão de crédito e ele simplesmente não vale nada. Você tem uma conta bancária com economias que você fez a vida inteira, mas ela é completamente inacessível. A casa que você está morando hoje não é mais uma casa segura. A vida humana é desse jeito, meus irmãos. Nós somos frágeis fisicamente, emocionalmente, e nós vivemos ainda por cima em um mundo que foi quebrado pelo pecado. Então é isso que Tiago está dizendo quando ele afirma que nós somos como fumaça. Em outras palavras, é como se Tiago estivesse dizendo para esses irmãos que é ridículo você viver como se fosse eterno, você planejar a sua vida como se você fosse o Todo-Poderoso, como se você fosse onisciente, conhecendo todas as circunstâncias, como se você tivesse controle dos acontecimentos. É pura tolice. A verdadeira sabedoria de Deus, ao contrário disso, é você ter um sólido conhecimento da sua fragilidade. Se você se perceber como fraco, como vapor, se você se perceber como alguém que vive num mundo quebrado pelo pecado, isso vai impulsionar você a buscar energia naquele que é forte.
a se encostar naquele que sustenta, a buscar poder naquele que concede força para a gente. Então é por isso que Tiago diz, vocês são frágeis, vocês não podem planejar a vida à parte de Deus, porque vocês são como fumaça. Em terceiro lugar, o que mais que Tiago diz? Tiago diz aqui, irmãos, em terceiro lugar, o que eles deveriam ser. Quase que em tom de lamentação, Tiago diz que eles deveriam aprender a ser dependentes de Deus. Veja que é isso que ele fala no verso 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então aqui ele está falando de dependência de Deus. E dependência de Deus, no contexto aqui de Tiago, vinha através de uma frase, se Deus quiser. Faltava o se Deus quiser nos planos deles. Mas vocês sabem que essa frase hoje nos nossos dias não ajuda muito, não é? Você já ouviu gente dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser. Talvez você já tenha dito isso também. Só que você disse isso completamente apartado da pessoa de Deus. Às vezes nós usamos essa frase quase como se fosse uma fórmula mágica. Ou quase uma afirmação de certeza. Eu tenho certeza que vai dar certo, se Deus quiser. Não é isso que Tiago está falando. Essa cláusula, se o Senhor quiser, é uma frase de dependência. É uma manifestação de alguém que está submetido à vontade de Deus. Ele pode fazer até os seus planos, mas ele sabe que o querer e o realizar está emoldurado pela vontade de Deus. É isso que significa aqui, o se o Senhor quiser. Então não é só uma coisa que você fala, é algo que você sente, é algo que você vive. Os meus planejamentos estão sujeitos ao querer e ao direcionamento do Senhor. Pode haver muitas edições no meu plano, o que vai prevalecer no final é a vontade do Senhor. E ele diz assim, irmãos, olha que interessante, ele diz, se o Senhor quiser, não só viveremos. Então é Deus que sustenta a minha vida. É Deus que nutre a minha existência. É Deus que está guardando a minha vida nesse mundo. Então Tiago diz que uma declaração de dependência, se o Senhor quiser, ela passa por essa informação. Você está planejando o seu dia, mas você sabe que amanhã você pode não ter dia, pelo menos aqui nesse mundo. E Tiago diz que aquela pessoa que é de Deus, ela vive com essa realidade muito viva no seu coração. Então ele diz, se Deus quiser, não só viveremos, ele acrescenta, como também faremos isto ou aquilo. Então, eu planejo fazer isto ou aquilo, mas só vai acontecer se Deus quiser, se o Senhor quiser. Paulo viveu, irmãos, dessa maneira no seu ministério. Eu li umas passagens essa semana, em Atos capítulo 18, ele se dirigindo aos irmãos, dizendo, olha, se Deus quiser, eu vou voltar para ver vocês. Os irmãos estavam lá pedindo que ele ficasse, permanecesse mais um tempo, mas ele precisava continuar na sua viagem missionária, e ele se dirige àqueles irmãos e diz, se Deus quiser eu volto. Ele também escreveu para a igreja de Corinto, lá na primeira carta, dizendo assim, se Deus quiser, eu vou até vocês, e quando eu chegar aí até vocês, eu vou bater de frente com os pecadores, com aqueles que estão vivendo de qualquer jeito. Era uma sujeição completa ao querer e ao direcionar do Senhor. E esses comerciantes cristãos, irmãos, eles precisavam aprender essas coisas. Eles precisavam aprender que essa postura arrogante de viver como se Deus não existisse, ela precisava ser mortificada dentro deles para que se nascesse ali um coração dependente. Eles precisavam ter uma visão real da vida. A vida é passageira, o futuro é incerto, eu sou frágil, logo eu preciso do Senhor. É isso que Tiago quer chamá-los quando ele diz, vocês não deviam ser assim. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. No verso 16, Tiago faz
faz aqui uma denúncia. Ele chama esses irmãos de arrogantes. Na verdade, ele diz que esses irmãos estavam agindo com arrogância. Veja aí, ele declara: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ninguém usa mais a palavra jactância, né? Você já ouviu alguém usar a palavra jactância? Ali está um ser jactante. Aqui, jactância significa se gabar. Então, note, irmãos, que é como se esse pecado de se gabar fosse um desdobramento do pecado anterior. Veja que esses comerciantes cristãos, eles não estavam apenas ignorando Deus, mas eles estavam se gabando para os outros, como se o sucesso deles, a capacidade deles para os negócios, fossem mérito deles. Você entende isso? É mais do que ignorar Deus no planejamento da vida, é não dar a Deus o devido reconhecimento. É uma forma de recusa, de glorificar a Deus. Eles não davam ao Senhor a honra que lhe é devida. Em outras palavras, eles eram um bando de falastrões. Eles estavam ali todo o tempo se gabando. Somos nós que escolhemos, nós que negociamos, nós que conseguimos bons lucros, nós que prosperamos. E Tiago diz aqui que os planos desses comerciantes eram arrogantes pretensões. Isto é, o cerne deles, irmãos, não era a dependência de Deus, não era a sujeição à vontade de Deus, o cerne da vida deles não era o louvor ao Senhor diante do sucesso, era um planejamento arrogante para a própria exaltação deles. E essa arrogância, Tiago diz no final do versículo, ela é maligna. Ela é mundana. Ela não é típica de quem tem o Espírito de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, verso 16, ele chama esse pecado aqui de soberba da vida. É aquela disposição de viver para si, glorificando a si mesmo. Então, eu não sei se vocês perceberam, irmãos, mas Tiago aqui, ele está mostrando que esse pecado de ignorar a Deus, esse pecado de desconsiderar o Senhor na hora de fazer planos, ele é um pecado que nunca vem sozinho. Ele vem germinado com outros pecados. E no caso aqui, é o pecado da autoexaltação, do promover a si próprio. No versículo 17, Tiago faz mais uma observação, dizendo que aqueles irmãos sabiam o certo, no entanto não faziam. Verso 17, ele declara, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A maioria dos cristãos conhece esse versículo aqui bem, mas eu me arrisco a dizer que poucos o conhecem dentro do seu devido contexto. Nós usamos muito esse versículo para falar de pecados de omissão. Tiago diz aqui, aquele que sabe fazer, que deveria fazer o bem. O ponto é, o que é o bem no verso 17? O bem, irmãos, diz respeito às afirmações que ele fez nos versos anteriores. O bem é dizer, se o Senhor quiser. O bem é a dependência de Deus e não um planejamento arrogante. O bem é a confiança no poder de Deus e não na própria força. O bem é a humildade que reconhece que a vida é um vapor. O bem é a gratidão a Deus quando as coisas dão certo. Esse é o bem que Tiago está falando no verso 17. E o ponto aqui de Tiago é dizer que eles sabiam que deveriam viver segundo esse bem. Ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem. Então eles sabiam que a vida dependente, a vida de gratidão, a vida de sujeição a Deus, eles sabiam que essa era a vida correta a ser vivida, mas eles se recusavam. Como eu disse, nós usamos esse versículo normalmente para falar de pecados de omissão. Mas note que não é bem de omissão que Tiago está falando aqui. Eu diria que é um pecado de comissão, não de omissão. É uma recusa direta.
Eles escolheram viver uma vida de independência, de arrogância, de ingratidão. Aliás, meus irmãos, eu até diria que é muito difícil você separar um pecado de omissão de um pecado de comissão. Porque deixar de fazer algo que você deveria fazer implica no fato de que você fez o que não deveria ter feito. Travou aí a cabeça? Não, né? Mas é isso. O omitir-se em si já traz uma obrigação de algo que deveria ter sido feito. Então é meio complicado separar isso. Mas o ponto é, eles sabiam o modo correto de viver, mas eles não queriam viver segundo a dependência de Deus. E nisso Tiago diz que eles estavam pecando contra o Senhor. Então, meus irmãos, nesse parágrafo, como falamos no início, Tiago está se dirigindo a comerciantes, negociantes cristãos, que planejavam expandir os seus negócios sem levar Deus em conta. Eles não estavam percebendo a própria fragilidade, eles não queriam dizer se Deus quiser, e isso fez com que eles se tornassem arrogantes, fez com que eles passassem a se autoexaltar e vivessem consequentemente em pecado. Se eu fosse resumir o pecado desses comerciantes cristãos em uma palavra, eu usaria o termo impiedade. O termo impiedade sintetiza o que nós estamos tentando falar com os irmãos hoje pela manhã. Ímpio na Bíblia, irmãos, não é só o perverso, o ateu. O ímpio não é só aquele sujeito que peca de uma forma descarada. Impiedade é não levar Deus em conta. Impiedade é você não pensar ou pensar pouco em Deus. Impiedade é o oposto da piedade. O piedoso, ele faz tudo pensando em Deus, ele faz tudo para a glória de Deus, ele realiza, ele planeja a sua vida levando em conta a pessoa de Deus e o reino de Deus. O piedoso é assim. O ímpio não é assim. Ele faz as coisas para si mesmo. Então, não pensar na vontade de Deus, no nome e na glória de Deus, não ser dependente, na Bíblia é ser ímpio. Então, uma pessoa ela pode ser até decente no seu comportamento humano, mas essa pessoa não pensa em Deus ou pensa em pouco em Deus, trata Deus como se fosse irrelevante, aos olhos do Senhor, essa pessoa é ímpia. Então, colocando isso dentro de uma configuração mais real, se você é aquele tipo de pessoa que faz uma oração pela manhã, mas no restante do seu dia, você sequer lembra de Deus, você não pensa no Senhor, você não realiza seus afazeres na dependência do Senhor, você está pecando o pecado de impiedade. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que até certo ponto, todos nós somos culpados de impiedade. Porque muitas vezes, tantas vezes, passamos o dia inteiro e sequer pensamos em Deus. Realizando tudo no automático, tudo mecanicamente. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender disso. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida, nós planejamos etapas do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, dos nossos estudos, como se nós fôssemos senhores do próprio destino. Nós precisamos, irmãos, de arrependimento. Sem perceber a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, sem levar em conta a vontade do Senhor. Tudo isso mostra, irmãos, que tem mais impiedade no nosso coração do que gostaríamos de admitir. Um forte indicador da nossa impiedade, ele pode ser visto em como o nosso desejo de ter comunhão profunda com Deus é fraco. Ali está um indicador de impiedade. É você saber que as coisas de Deus até são importantes, mas elas podem ser adiadas. Elas podem ser deixadas para depois. Isso é um indicador de impiedade. É você não ter aquele senso de urgência para os aspectos da sua alma. É você viver simplesmente como esses homens aqui. Eu quero ir para tal canto, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, realizar aquilo, eu quero me tornar tal tipo de pessoa. Isso aqui, irmãos, é a manifestação de impiedade.
E como eu disse, irmãos, e nós vimos aqui na passagem, a malignidade da impiedade é que ela nunca vem só. Ela não vem só. É como se a impiedade destravasse o seu coração para outros tipos de pecado. Ele vai se tornando um caráter, um tipo de caráter. E você vai passando a adquirir uma forma de viver em que, de fato, você não leva mais Deus em conta. Você faz coisas importantes no seu dia a dia como se Deus não estivesse presente. E aí, quando você é roubado desse senso da presença de Deus, meus irmãos, abre-se uma janela na nossa vida para todo tipo de pecado. Murmuração, grosseria, preguiça, sensualismo, ira, arrogância, ingratidão, esses pecados florescem na nossa vida, porque simplesmente nós vivemos como se Deus não estivesse presente. Se você tivesse aquela certeza viva, aquela convicção de alma, que Deus está com você a cada momento, você ia falar as coisas que você fala, você ia assistir as coisas que você assistiria, você conversaria certos assuntos que você de vez em quando conversa, você se relacionaria com as pessoas do modo como você anda se relacionando. Então a impiedade abre portas para outros pecados. E nós, meus irmãos, precisamos urgentemente da misericórdia do Senhor em nossa vida. O apelo que fica aqui para a gente, irmãos, é que nós precisamos reafirmar a nossa dependência em Deus. Nós precisamos ter o senso da presença do Senhor. A exortação que fica para nós dessa passagem é que nós precisamos planejar a nossa vida em sujeição a Deus, em espírito de oração, clamando pelo direcionamento do Espírito Santo. Pessoas piedosas vivem assim. Se for da tua vontade, Senhor, vai dar certo. Se for da tua vontade, Senhor, eu vou estar vivo. Se for da tua vontade, eu vou viajar. Se for da tua vontade, eu terei muitos anos. Mas se não for, eu serei contente com a porção que o Senhor me deu. Se der certo, glória ao nome do Senhor. Foi Ele quem realizou, foi Ele quem fez. Os planos, se não der certo, os planos do Senhor são perfeitos e eu me submeto. Esse é o viver piedoso. Esse é o oposto do que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, nessa passagem. Em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a consciência da piedade cristã. Sem Cristo eu não posso fazer nada. O poder, a energia, a capacidade, a saúde, a oportunidade para eu realizar as tarefas do meu dia a dia, das mais simples às mais complexas, vem do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo o poder dele, eu sou o ramo dessa videira, a seiva de Cristo corre nas veias da minha alma, e é por isso que eu posso continuar servindo ao Senhor, e é por isso que tudo aquilo que eu faço na presença dele, eu faço para o nome dele, eu faço para a glória dele, eu faço em tributo a ele. Nós precisamos, irmãos, disciplinar a nossa mente, até que essas coisas sejam realidades na nossa existência. Nós precisamos insistir conosco mesmo, pregando a nós mesmos todos os dias. Eu respiro, eu ando, eu vejo, eu sinto, eu saboreio, eu trabalho, porque o Senhor me sustenta. Esse é o oposto da impiedade. Em Colossenses 3:23, Paulo fala lá para os escravos cristãos que tudo que eles fossem fazer, eles fizessem diante de Deus e não para homens, porque era a Cristo que eles estavam servindo. Veja isso, escravos cristãos. Vocês não são servos desses senhores que vocês têm, que muitas vezes são maus e injustos. Vocês são servos de Cristo. Quando vocês trabalharem, trabalhem para Jesus. Quando vocês forem exercer as suas tarefas diárias, façam para o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, irmãos, que Tiago está dizendo indiretamente aqui para esses irmãos. Nós poderíamos dizer que isso é o que significa fazer tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Fazer tudo para a glória de Deus é você querer que Deus fique contente com tudo que você faz.
Fazer tudo para a glória de Deus é você desejar que Deus seja honrado por meio de tudo o que você faz. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus hoje e refletir seriamente a respeito dessas questões. Nós não podemos ter uma outra forma de vida. Tire um tempo hoje para orar, para meditar, e pense mais ou menos o seguinte: o que no seu dia, na sua rotina, nas suas atividades diárias, no seu planejamento futuro, seria diferente se você estivesse pensando e desejando agradar a Deus? O que seria diferente? Então considere isso. Pense em tudo. Pense no seu trabalho, nos seus amigos, no seu lazer. Ore para que o Senhor te dê a consciência de viver cada momento da sua vida sabendo que está diante dos olhos daquele que tudo vê. Faça planos em sujeição a Ele. Essa é a vida, irmãos, que glorifica a Deus. Então que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a sermos tão cientes dEle o quanto Ele é ciente de nós. Amém. Deus nos abençoe.